E hoje a pergunta, respondendo essa pergunta, né? A psicanálise cura? Porque talvez seja a pergunta que mais desde quando Freud começa, né? Quando Freud começou, ele queria curar algo. Era algo que ele queria curar, na verdade. E aí, curar o quê? Como funciona o processo de cura pela psicanálise? A psicanálise cura, talvez esse termo cura, né? Vai curar algo ligado muito a uma doença, né? As doenças mentais, as doenças, inclusive doenças psicossomáticas, né? Hoje, na live do meio-dia do Eduardo Rocha, do Inner, ele falou, teve uma live muito boa sobre doenças psicossomáticas. E aí, a psicanálise cura a doença psicossomática? Como que é o processo de cura na análise, né? O paciente entra no processo de análise, o paciente vai por uma causa, né? Eu falei ontem aqui na live, se você não assistiu, ainda está aqui. Se você não assistiu, assista aqui no IGTV, aqui do meu Instagram. Vai por causa de uma demanda, vai por causa de uma dor, de uma angústia, vai procurar uma cura. Nós sabemos disso. Vai procurar essa cura, mas como que acontece? Será que é o mesmo conceito que nós temos? Tipo, se eu estou com uma dor de cabeça e eu vou tomar um remédio para curar a dor de cabeça? Algo muito específico, né? Como que funciona? Será que na prática, quando um paciente leva uma demanda para uma pessoa, leva para o analista, leva uma demanda, leva uma necessidade, uma dor, uma angústia, uma neurose. Inclusive na semana que vem nós vamos falar muito dessas doenças. Se é que pode ser chamado de doença, será que pode? Pergunta, né? Será que a psicanálise encara e olha como essas realidades e coloca o nome de doença? O que vocês acham? Boa pergunta, né? Você que está aqui, ó, dê o seu coraçãozinho. Por que coraçãozinho? Porque o Instagram vai entender e vai mandar para mais pessoas. Envia para muitas pessoas. Ó, eu tô fazendo isso aqui, ó. Ó, eu tô envia para várias pessoas. Eu tô enviando a tô aqui enviando. Tô enviando. Faça o mesmo também. Vai aí embaixo e envie para as pessoas, porque talvez tenha essa curiosidade. A psicanálise cura? Como funciona isso, né? Como que funciona esse processo do paciente, do analisando, ir até o analista, até o setting psicanalítico, e lá acontece o que, né? Como que acontece lá? Ó, tô aqui enviando isso. Gilmar Santos, seja bem-vindo. Deixa o seu coraçãozinho aqui, Gilmar. Manda para mais 5 pessoas no mínimo. Por quê? A psicanálise, muitas vezes, uma pergunta, né? Tô fazendo perguntas só para depois a gente ir respondendo. Por que alguns estudos talvez tenham um pouco de receio? Alguns psicanalistas, né, que falam sobre cura. Porque cura pode remeter-se à doença. É uma questão que a gente vai tocar aqui. Até que ponto eu posso falar que é doença? Doenças mentais, doenças psicossomáticas, como o Eduardo falou hoje na live de manhã. Como que acontece isso? Tem logo de início, eu já quero partilhar com vocês aqui um livro, que inclusive depois eu vou colocar ele como indicação de leitura, viu? Esse livro, acho que eu até já cheguei a falar dele aqui na live, mas eu estou falando, ó, você que quer saber um pouco mais da psicanálise, com esse autor, Juan David Naziot, ou Nazio, né? É Juan David Naziot, sim, a psicanálise cura. Olha o tema provocativo do livro, ó. Sim, a psicanálise cura. Se tem essa aqui, o Naziot, um grande psicanalista argentino, viu? Um psicanalista argentino. Se ele afirma, né, sim, a psicanálise cura, é porque talvez tenha algumas perguntas ou algumas pessoas que não concordam. Ou talvez, não é que não concorda, mas que levanta algumas indagações.
A pergunta é exatamente dessa tema da live, ó. Olha o Marcos, que alegria, o Marcos arquiteto aqui, ó. Depois vocês vão lá no feed dele, ele é aluno do Instituto Self, um arquiteto que está se preparando para ser psicanalista. Olha, ele acaba de postar, ele é o que fez o projeto do nosso Instituto Self aqui. Em breve nós vamos fazer a inauguração, né, Marcos? Deus quiser passar esse momento mais difícil, nós vamos inaugurar juntos esse projeto. Obrigado, viu, por ter sonhado junto comigo. Ainda continua, né? Tem muita coisa para fazer ainda. Seja bem-vindo. E aí, deixa eu colocar aqui o tema da live. Conceição, tudo bem, querida? Como você está? Conceição, grande amiga. Ó, a pergunta, a psicanálise cura, é a pergunta que nós vamos responder aqui. Deixa eu até fixar aqui. Isso. E aí, a pergunta do Nazio, a resposta dele, sim, a psicanálise cura. Primeiro é importante entender como que a psicanálise entende, como que ela entende um processo. Se tem cura, o que é o contrário da cura? Doença, não é verdade? Aqui o contrário da cura. Ó, a cura de algum lado, de outro lado tem a doença. Como a psicanálise, será que a psicanálise entende como um processo de doença? Vamos começar entrando aqui no conceito, ó. Aqui a aula, hein? Uma aula sobre psicanálise. E essa live, antes de eu falar, essa live está fazendo parte de um projeto. Você que já está aqui já sabe. Muitas pessoas que estão aqui e que já estão aqui no meu Instagram, que já se inscreveram para a Semana da Psicanálise, que é essa parceria do Instituto Self com o Instituto Inner, Eduardo Rocha e eu. Nós estamos nos preparando, essas lives para criar curiosidade, para jogar o tema, para falar sobre a psicanálise na Semana da Psicanálise. Tem coisa boa para ir. Daqui uma semana, né? Daqui uma semana nós vamos inaugurar e estrear, e é uma estreia mesmo, porque é uma semana recheada de conteúdo para vocês. Semana da Psicanálise. Então, falando aqui, já começando a aula. Se tem a aula, se tem a cura, tem a doença. Eu ia falando que é aula, né? Porque é conteúdo. Então, como que a psicanálise vê essas questões da doença mental? Ele encara como os psicanalistas, o conceito, a ciência psicanalítica. Para a ciência psicanalítica, ele vê que a pessoa, o analisando, aquela pessoa que vai procurar o psicanalista e entra em análise, olha o movimento que acontece, a pessoa entra em análise, a pessoa olha para ela, a pessoa escuta aquilo que ela não fala, e ela entra em análise, e ali, dentro do processo de análise, ela vai se deparar com aquilo que talvez ela nem sabe, não tem consciência, mas não está tão resolvido. Mas ela percebe nos comportamentos, ela percebe nas questões repetitivas. Aqui um gesto repetitivo, ele é muito simbólico. Olha, ontem eu falei disso na live com a Ken, hein, a psicanalista. Quando a pessoa começa a repetir muitas coisas, repetir comportamentos, repetir maneiras de se relacionar, a pessoa, ela começa a entrar nesse processo neurótico. Olha uma palavra interessante da psicanálise. Continua no processo neurótico que faz com que ela comece a repetir, e aí já é algo que não é saudável. Mas a psicanálise não fala que ela está doente mental. Não é uma doença mental. Se nós colocarmos aqui a doença mental num contexto bem amplo, né? É uma pessoa que está passando por um processo que o psíquico, a sua psique, aquilo que está lá dentro, não está tão bom. Mas para nós psicanalistas, nós não qualificamos e nem classificamos como uma doença mental, né? O Gilmar responde para saber sobre o curso, né? Gilmar, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre o curso, tá? Me cobre daqui a pouquinho. Vamos só falar um pouco do conceito aqui. Primeiro falar da Semana da Psicanálise, hein, Gilmar? Depois eu vou falar sobre o curso para se tornar um psicanalista. Então para nós psicanalistas, nós não colocamos e damos um laudo, né? Não existe um laudo. A pessoa está com esse problema mental.
ou está com essa doença mental. Daniel, seja bem-vindo. Daniel é aluno aqui, Eduardo, aluno do nosso instituto. Daniel, seja bem-vindo, Eduardo. Daqui a pouco acho que eu vou chamar vocês, hein? Poderia chamar vocês aqui para o processo, não pode não? O que você acha? Gostei da ideia, hein? Pode ser, Daniel? Você pode entrar aqui para falar sua experiência de aluno, né? É importante, né? O Eduardo ou o Daniel. Então nós não vamos dar laudos. Não vamos dar laudos. É aquela pessoa está com aquela doença mental. Não existe isso. Aquela pessoa está passando, entrando em análise por um processo que precisa resolver alguns nós, alguma coisa que está... Aqui tem uma cena muito interessante, que é como se tivesse entalado coisas que precisam sair. A psicanálise entende assim, porque daqui a gente entende que então, já que nós não damos esse conceito, é doença mental, aí a pergunta, mas como a psicanálise não fala que é doença mental, mas fala em cura? Né? Lembra do livro? Sim, a psicanálise cura, que é a pergunta da nossa live de hoje. Como que acontece o processo de cura de algo que não é um laudo, uma doença? Parece ser um pouco contraditório, por isso que nós precisamos entender como que acontece o processo de análise na neurose de cada um. Ah, Elias, agora você está falando que todos nós somos neuróticos? Todos nós temos as nossas neuroses. Por quê? Aí cada um tem a sua resposta. Num processo de infância, numa questão recalcada, né? Olha o nome que eu vou usar, recalcado, é escondido. Sabe, a coisa que está recalcado, escondido. É assim que funciona. E aí, como eu guardei tanta coisa, como eu sofri, no sentido de eu recebi de fora para dentro alguma coisa muito forte. E aí nós podemos falar em trauma, podemos falar em outros conceitos que na semana da psicanálise, você que quer se tornar um psicanalista vai se aprofundar. Mas aí o processo da análise, então, é entrar em contato, a pessoa entra em análise, entrando em análise, entra em contato com ela mesma, né? Entra em contato com ela mesma e entrando em contato com ela mesma começa a se desfazer os nós. Mas então parece que daí, esse desfazer os nós, já podemos usar a palavra um processo de cura. Então a psicanálise cura? Sim, a psicanálise cura. Por mais que se você vai escutar que na psicanálise não tem um processo de cura, como nós entendemos, como você está com a dor, né? Você está com uma dor, você vai ao médico, faz um tratamento, toma um remédio, né? E aí chega no momento que você recebe o quê? Recebe alta. O médico fala, você pode ir, tá tranquilo, já melhorou. Na análise, no processo de análise, não tem alta. Por quê? É um contínuo, lógico, o paciente, por si só, o analisando, por si só ele vai olhar para dentro, ressignificar algumas coisas. Olha a palavra que eu usei, ressignificar algumas coisas. Sabe aqueles nós que parece que não ter fim dentro da gente? Na análise acontece um processo de ressignificar esses nós, né? Aquela linha que está toda bagunçada, tem até alguns desenhos da psicanálise que explica assim, aquela linha que está toda bagunçada, acontece um processo e faz isso. Mas vai fazer isso plenamente? Não. Ninguém de nós, olha o que eu vou falar. Em nós, em nossa vida, você, né, Carlos Simone, Felipe, nosso futuro psicanalista, todos vocês que entraram, olha, ninguém de nós vai passar por um processo humano aqui da nossa vida onde não vamos ter nós para resolver. O processo de cura e libertação não é a gente tem isso na cabeça, né? Nossa, eu vou fazer análise e vou ficar perfeito. Não. O sofrimento faz parte da nossa vida, a angústia, a dor, mas ele vai falar, então por que serve a análise? A análise serve para regularizar um pouco mais da qualidade de vida, para você não ser refém, continuar sendo refém dos seus sentimentos que você nem conhece. Me diz aí, você que está aqui, você já se viu refém de alguma coisa dentro de você que você nem sabe o que é? Né?
aquela coisa de, nossa, mas por que eu fiz isso? Nossa, por que eu agi dessa forma? Nossa, naquele momento eu tive aquela reação. E aí você nem sabe o motivo. E aí eu te digo, existe alguns nós na sua vida que você vai passando pela frente e finge que está tudo bem. Eu ouvi em análise de um analisando que diz, não, a minha vida parecia que era um trator, sabe aqueles trator bem rápido, que passa em cima de tudo e vai embora. Mas na nossa vida não é assim, a gente não passa em cima de tudo e vai embora e resolve a vida. Entende? Não é assim que funciona. Existe um processo de dor e de angústia que precisa ser ressignificado. Então o processo de cura da psicanálise é nesse exato momento onde você, em análise, entra em contato com você mesmo, partindo daquilo que dói, que você nem sabe o que é ainda, porque está inconsciente, ou seja, está guardado, está ali. Mas você sente a angústia, você sente os sentimentos, você sente o sintoma. Tem uma frase que eu gostaria de partilhar aqui desse livro, viu? Vou mostrar de novo aqui. É do Juan Davinasio, sim, a psicanálise cura. Porque a grande pergunta de agora, dessa live de hoje, a psicanálise cura ou não? Nós já falamos que sim, mas não cura como nós temos a nossa concepção de cura, né? Olha, antes de falar a frase, responder a pergunta do Marcos. O Marcos é o nosso arquiteto, né? Ele é arquiteto, o arquiteto do nosso instituto, que ficou lindo, e é aluno de psicanálise, né? Ele faz o quê? Esses nós ignorados se tornam gatilhos para fugas, violência ou depressão. Marcos, aqui podemos usar assim, não só gatilho, mas sim o nó. Sabe os nós que não foram resolvidos na vida? Pode se tornar um gatilho. Eu não gosto muito talvez dessa expressão, mas dá para entender. É aquilo que eu começo a fazer algo, eu começo inclusive um comportamento, eu começo a repetir inclusive um comportamento sem saber o real motivo. Aí você fala assim, por que eu reagi dessa forma? Né? Por que eu falei dessa forma? Por que aquilo que a pessoa falou me ofendeu tanto? Me feriu tanto? Por quê? Porque aquilo que eu ouvi, aquilo que eu vi, alcançou em mim uma área, um local, um nó, que me recordou alguma outra coisa. Então pode sim ser um processo de depressão no sentido de eu começo a repetir atos, repetir gestos que ao invés de me fazer um pouco mais autêntico e verdadeiro, e aí a felicidade, podemos falar, eu começo a ficar sempre, sabe aquele ditado patinando na coisa? Ficar sempre repetindo a mesma coisa? As mesmas maneiras de relacionar, os mesmos projetos que não dão certo, os mesmos ideais que eu começo e desisto deles, né? Para fugas, é sim possível, respondendo ainda a pergunta do Marcos, falava desses nós que precisam ser alcançados em análise. Por quê? Se eu sei que falar daquilo dói, o que a gente quer fazer? Fugir, porque ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Nós temos um mecanismo de sobrevivência que ninguém gosta de sofrer. E aí eu começo a usar uns mecanismos de defesa, que eu não sei o porquê que eu estou usando. Tipo assim, nossa, mas por que eu evito tanto falar com o meu chefe, por exemplo? Eu não posso nem ouvi-lo. Então eu vou evitar, porque é um mecanismo de defesa que eu estou usando para que aquele nó não me faça doer e sangrar. Aí a gente entra no processo da análise e o que acontece? Eu começo a entender dentro desse processo que esse nó, ou esses nós, que são mais de um, que é aquela coisa que está embolada. E aqui, só uma dica, viu? Vocês que são alunos da psicanálise, vão ser alunos, vão participar da semana da psicanálise. Esses nós que eu falei, que está aqui dentro, são sempre ligados a questões afetivas. Olha que interessante. São sempre afetos. São sempre afetos. Por isso que eu tenho alguns analisantes que falam assim, não, mas você pergunta, quando você pergunta para mim o que você sentiu, como que você experienciou aquilo, porque na verdade é sempre voltar aos nossos afetos primários, aos nossos afetos originários. É sempre falar de afeto. Um afeto que faltou,
um afeto que passou. Afeto pode passar? Claro. Um afeto que foi negligenciado, um afeto que era para ter sido oferecido e não foi, um afeto que foi oferecido da maneira errada, um afeto que foi oferecido de uma maneira errada naquela hora, né? Falando aqui um exemplo desses nós de afeto que não estão bem resolvidos, que a gente precisa fazer isso, realizar esse processo de cura, sim, na análise. É uma criança, talvez um exemplo, né, que eu já atendi adultos que têm a experiência de um profundo abandono na infância. Um abandono por parte da mãe, por exemplo, por N motivos. E aí, Luiz Júnior, seja bem-vindo. E aí esse processo de abandono da criança, que hoje aquele adulto que está na nossa frente, que está ali na minha frente, tem 40 anos, um exemplo, 45 anos. E aí hoje ele ainda continua experimentando, ainda sensações e sentimentos que ele de início não sabe de onde vem, mas se nós olharmos, foi daquele afeto que não houve ou que houve da maneira errada. E aí o processo de análise vai fazer com que ele entre dentro desse ele mesmo e vai identificar ali, então faltou, então foi isso, passou. E aí, nesse caso específico que eu digo, é até interessante que perguntaram para Freud assim, Freud, você atende crianças? Né? Ele já atendendo dentro do método psicanalítico, perguntaram para ele, Freud, você atende crianças? E aí ele falou assim, eu atendo todas. E eu falo isso com os meus analisandos. Aí perguntaram para ele, por quê? Quando eu estou com um adulto ali na minha frente, é com aquela criança esquecida, é com aquela criança que não foi amada que eu estou falando. O processo de análise é esse. É fazer com que aquela pessoa acesse aquele momento que não foi bom. Mas ela talvez não tenha consciência, por isso que está no inconsciente. Aqui é o conceito do inconsciente da psicanálise, entendeu? Olha, muito bacana esses conceitos. Essa live de hoje está sendo muito densa, está sendo aula, né? Mas esse é o objetivo, de fato, dessas lives, para colocar vocês um pouco mais dentro desse universo. A frase que eu falei que ia ler para vocês, ó. O paciente curado é desse livro. Sim, a psicanálise cura. E aí ele tem todo o livro falando sobre esse processo da cura. E aí ele vai falar, o paciente curado, olha o que o Nasio, esse psicanalista, já coloca, hein? O paciente curado recupera-se mais facilmente dos transtornos provocados pelos acontecimentos perturbadores da vida. Olha que bonito. Ele coloca aqui, e ele conta aqui nesse livro, também os casos clínicos, né? E também a gente experimenta isso. Você que tem essa vontade de se tornar um psicanalista, estou vendo aqui que tem alguns terapeutas ou alunos da psicanálise, você vai perceber isso na vida dos seus analisandos. O paciente curado recupera-se mais facilmente dos transtornos provocados pelos acontecimentos perturbadores da vida. Quais acontecimentos perturbadores? Quais os acontecimentos perturbadores? Os afetos que passam, os afetos que faltaram, os afetos que não foram falados suficientemente, não foram vividos. E aí ele continua a frase, olha isso. O paciente curado aprendeu, olha essa frase, gente, aprendeu que nenhuma dor é definitiva, nem absoluta. Por quê? Lembra da criança que lá atrás foi criado vamos falar isso, um trauma, um processo de sentimento e de afetos mal resolvidos, mas que aquela dor não é definitiva nem absoluta. Aqui acontece, já começa a ressignificar um processo de cura. Vou falar, tem como nós apagarmos, por exemplo, alguém de vocês aí
Nós temos um tempinho de live ainda. Se alguém quiser entrar comigo aqui para conversar sobre alguma coisa específica, né? Talvez não se expor totalmente, mas quer partilhar alguma coisa, pode chamar aí que eu vou aceitar. Vamos fazer essa live de maneira diferente, né? Aqui não tem como nós apagarmos uma história que aconteceu. Não tem como você, o analisando quando chega até mim no consultório, não tem como eu falar assim, olha, isso não aconteceu. Essa dor que você sente não é real. Não tem como falar isso. Só porque ele aprende que aquela dor não é definitiva e nem absoluta. Entende aqui o processo de cura da análise? Vamos levar o analisando. E aqui a análise é um método, é uma técnica. Entende? Por isso que a gente precisa estudar, por isso que precisa fazer curso, por isso que precisa participar da semana da psicanálise que nós estamos organizando. Daqui a pouquinho eu vou postar essa live lá, então corre lá, se inscreve na semana da psicanálise totalmente online e gratuita. Instituto Self, Instituto Inner, falo de novo. Aqui, por isso que a gente precisa estudar, porque através do método psicanalítico, eu vou fazer com que aquela pessoa entre em contato com ela mesma e descubra que aquela dor foi real. Ela vai saber a dor, mas não é definitiva e nem absoluta. Aqui é o diferente. E ainda Nasio continua com essa frase maravilhosa. Escute isso, ó. Estar curado é poder reagir ao inesperado. Porque a vida acontece. O inesperado acontece. E reencontrar a capacidade de amar e de atuar no amor. Na psicanálise, na semana que vem eu estou preparando uma live, um tema muito bacana que é a psicanálise cura pelo amor. E o processo de cura é exatamente aqui. É o paciente, quando ele entra em contato com seus nós, ele vai reagir ao inesperado, mas vai encontrar aqui a capacidade de amar e de atuar no amor. Porque quando um afeto, lembra dos nós que eu falei? Quando um nó afetivo, um nó de angústia, de desespero, ele me tira a capacidade de amar. Desculpa. Ele me tira a capacidade de amar, e me tirando a capacidade de amar, eu não vejo perspectiva nem de ser amado e nem de amar. E aí eu começo a ir no automático. Então o processo de cura que a psicanálise faz, ela te devolve. Olha o verbo que eu usei, devolver. Devolver, não é dar. Não é algo que você não tem. Não é algo que você nunca teve. Mas ela te devolve a capacidade de amar. Ela te devolve a capacidade de se olhar sem tanta cobrança. Ela te devolve a capacidade de se amar e se cuidar antes mesmo que outras pessoas façam isso. Então o processo de cura da psicanálise é esse encontro com a pessoa mesma, desfazendo os nós que está impedindo de amar. Tenho aqui dentro desse livro tem um poema. Hoje aqui a nossa live está bem profunda e olha lá, isso aqui foi um poema de um analisando, de uma pessoa que passou pelo processo de análise e chegou no momento e falou assim, não, agora eu vou continuar a minha vida sem análise, porque análise, o analista não vai dar alta. Lembra que eu falei que não é doença? Então não tem alta. Mas o analisando, a partir do momento ele pode chegar numa conclusão e falar assim, agora é hora de outro caminho, né? Um outro processo, outra demanda. Isso acontece. E aí esse paciente escreveu: Hoje já não sonho com outra vida e nem com o absoluto. Como a gente costuma sonhar com outra vida, né? Eu queria que a minha vida fosse diferente. Mas é porque ao olhar para mim, para os meus nós, dói tanto que eu quero ter outra vida. E aí ele escreve: hoje eu já não sonho com outra vida e nem com o absoluto. Porque a dor não é absoluta, aquilo que dói não é absoluto. Hoje já não sofro, diz ele,
Hoje já não sofro de um intenso sofrimento desconhecido, porque a análise vai fazer com que a pessoa entre em contato com ela mesma, com o sofrimento, com a angústia. Aí você fala, mas para que então vou entrar em contato com o sofrimento e com a angústia, Elias? Para que você não seja refém e você não continue refém daqueles sentimentos que têm feito você repetir as mesmas ações, ter os mesmos relacionamentos, bater na mesma tecla de dor e de sofrimento e de não resolução de situações. Aí você entra em contato com a origem desse sofrimento, daquele nó que eu falei, para que a partir dele seja ressignificado. Ressignificado que você vai deixar de ser refém. Vai deixar de ser refém daquilo que você não conhece. E ele continua, esse paciente que escreveu isso. Hoje estou reconciliado com minhas ânsias esquecidas. Qual ânsia? Talvez a ânsia de ser amado. Lembra que eu disse da infância? Isso eu peguei um exemplo da infância, a ânsia de ter sido amado. E aí hoje encontramos adultos que faz de tudo ou todas as maneiras para que sejam olhado, que seja notado. E talvez o processo está lá atrás, a falta desse afeto, a falta do sentimento está lá atrás. Essa ânsia que ele pensou que tinha se esquecido, que nem existia mais, mas ele sofria as consequências disso. E aí ele conclui que hoje ele está liberto e pode se reinventar. E é um reinventar-se. Lembra que eu disse que o paciente curado, ele resgata a sua capacidade de amar. O processo da cura da psicanálise é exatamente isso. Um processo onde a pessoa entra em contato com ele, entra em contato com a angústia, entra em contato com aquilo que dói. Mas como que a pessoa vai perceber? Boa pergunta. É pelos sintomas. Os sintomas neuróticos, os sintomas de ansiedade, os sintomas de depressão. Hoje nós estamos no momento da pandemia, né? Como está difícil essa situação. Com isso, e ela precisa ressignificar a coisa. Entende? Ela precisa ressignificar. Ó, recebi um convite, eu falei que as pessoas podiam participar, né? Tá aqui. Daniel, seja bem-vindo. Você já estava ouvindo, Daniel, falando sobre esse processo de cura? Já desde o início, desde o início. Como que você analisa isso? Você que é aluno da psicanálise, você que passa pelo processo de análise e tem conseguido fazer esse processo de autoanálise, como que você enxerga isso, seja na sua vida ou na vida daquelas pessoas talvez mais próximas de você, que comunga da ideia da psicanálise? Eu vou tentar falar com você aqui um pouquinho, porque eu estou com a garganta um pouco dolorida, não sei se vai ainda ficar legal, tá? Pode falar. Não, eu estou ouvindo, pode falar. Estamos ouvindo. Ah, Elias, assim, psicanálise para mim, ela, como analisando, né? Como analisando e como aluno, ela, não sei se eu posso dizer ajudou, mas assim, ela contribuiu e passou a fazer parte de mim mesmo, assim. É um olhar diferenciado para mim, para minha vida, para as pessoas que estão à minha volta, e o que eu acho mais legal é te colocar num lugar onde ele te tira o direito do julgamento, né? Porque antes da psicanálise, a gente é trabalhado muito nessa coisa de, não vou andar com fulana, que pessoa estranha. Ah, não vou fazer isso, o que que vão pensar de mim? A gente sempre se colocando numa posição onde eu sou melhor que o outro, né? Eu sou melhor que alguém, eu estou numa posição onde eu preciso me reservar, me resguardar. Quando você começa a entender os conceitos da psicanálise, quando você começa a estudar e também como analisando, você começa a se colocar num lugar onde você tem que parar com essa ideia de eu sou o Daniel, eu sou mais um, não estou me tirando o meu significado de vida, né? É simplesmente se colocando num lugar onde você é sujeito a erro, você é sujeito a cometer problemas, você não veio de uma família ideal. E o que é essa família ideal, né? Esse conceito de normalidade. Então você vai entrando num complexo de ideias que você precisa entender que o ser humano é complexo. A gente vai sim ter resistências, né? Quando você falou mais cedo aí, né? A questão das resistências do ego, né?
Não, eu não vou fazer, não vou fazer análise, vão saber da minha vida, eu não quero. Aí quando você para pensar, você está se colocando num lugar onde você está se endeusando, você se coloca numa posição de Deus, assim, isso é muito difícil nas relações, né? Amorosas, em casa, no trabalho. Mas eu estou tocando só nesse ponto, né? Tem várias outras questões que foram mexidas, assim, que ainda são mexidas e serão mexidas, que me faz ficar cada vez mais encantado, mas não cegamente pela psicanálise, encantado pela capacidade de fazer com que você saia dessa posição de centro do universo, né, e de julgamento. Quando a gente julga num processo narcísico, né, onde eu sou melhor, eu sou mais gostoso. Não. Então, respondendo a pergunta, né, a psicanálise cura? Ela cura, e aí vou fazer um link com o que você falou mais cedo, que ela não cura com esse pensamento que a gente tem da medicina, né? A medicina, ela tem esse pensamento da cura, medico Sim. você, eu acabo com aquele problema, né? Eu desintegro ele. Mas na psicanálise, como é que eu vou mudar um processo onde, por exemplo, eu nasci, dando um exemplo, né? Eu nasci, eu tenho uma mãe, eu tive um pai, aonde o meu pai ele esteve o tempo todo ausente, passou o tempo todo trabalhando para poder suprir a família e nunca foi participativo afetivamente. Como é que eu mudo isso? Eu mudo, é o que você falou, o significado de como eu percebo, de como eu sinto, de como eu fui afetado e sou afetado. Porque isso eu não posso mudar. É um acontecimento, é um fato, né? Mas aí vai entender como Nasio disse que a dor não é definitiva e nem absoluta. A história está lá, mas a dor não é absoluta, não é definitiva, e hoje eu posso amar. Hoje eu posso partir da experiência de ser amado, por mais que algum momento da minha vida, em algum nó, teve um nó de afeto que deveria ter existido ou que não deveria ter existido, mas hoje, ao encontrar isso dentro de um processo de análise, eu vou conseguir me reposicionar. Uhum. Como aquele poema, né, que eu li aqui, quando o analisando diz: hoje eu já não sofro de um intenso sofrimento desconhecido. Eu não sou mais refém da dor. Eu não sou mais refém daquilo que eu não sei dar nome. Esse desconhecido que me aprisiona. Hoje nós somos mais donos de si. A análise faz isso. Mais dono de nós mesmos. Entendendo que nem tudo é absoluto. Não tem caixinha pronta, como você falou. Não existe Uhum. caixinhas certas. A caixinha certa é você ser você. E você ressignificar o que dói para se tornar capaz de amar hoje. Entende? Acho que é É, isso. eu achei legal. E aí, sobre isso que você falou da questão do amor, a psicanálise ela também traz essa ideia da complexidade do que é esse amor, né? Porque as pessoas hoje falam de uma forma de, eu amo o amor, como se fosse um amor desejante, material, físico, né? Prazeroso nesse sentido. Mas não é, é um conceito que eu não consigo nem explicar o conceito, porque ele abrange muito mais, porque a relação do psicanalista com o analisando, eu estava vendo um vídeo esses dias, é quase que uma relação, a relação dessas duas pessoas, que não são só essas duas pessoas, né? É muito mais. É uma relação quase que o ideal, assim, onde você tem uma pessoa que não está ali para não te julgar, ela não está ali para te julgar e ela não vai te julgar, onde você está abrindo sua vida, você está falando de todos os seus nós, ou tentando falar de todos, porque tem coisas que você não vai saber, isso vai acontecer. E ele está ali para você, naquele espaço de tempo, para te ajudar a chegar a algum lugar onde o problema é seu, né? Não é uma demanda do psicanalista, e não é a vivência dele, mas o olhar dele vai te ajudar a você direcionar. Isso é um processo de amor. É diferente de um processo de um médico que te medica, que está focado na doença, né? O psicanalista está Exato. focado em você como um todo. Quando você diz, eu tenho medo de avião, ele não vai te receitar e nem pode um remédio contra a ansiedade. Ele vai procurar entender onde está esse nó do medo de avião. Então, é um E o que processo de amor. representa isso? É. Então, Exato. eu fico.
é o exercer a própria humanidade em si. Eu acho muito. Você sabe que eu sou suspeito de falar sobre isso. Então... Obrigado, Daniel, pela participação. Deixa eu só, enquanto você está aqui, ó, tem uma pergunta aqui, que é a pergunta do Marcos. Olha, do Marcos, que é seu colega de estudo aí. Em caso de uma doença psicossomática, a psicanálise confirma com proximidade a cura tradicional? O que é esse confirma com... Aqui, eu entendi o que o Marcos quis falar, eu queria... Porque a doença psicossomática, para a psicanálise, olha o que Freud diz, que o homem ele começou a entender nos seus estudos iniciais que não era só físico. Existia o físico, o bio e o psíquico. E aí a doença, então, ou seja, a psicanálise é... Hoje, inclusive, teve uma live muito boa lá do Instituto Wiener, do Eduardo Rocha, sobre as doenças psicossomáticas. Eu até participei rapidinho. Então, o que acontece dentro da visão da psicanálise? Que você vai encontrar, pode acontecer, você encontrar pacientes analisando que esteja com um problema, qualquer problema físico, que de fato pode existir, só que vai entender que talvez o processo originário daquela doença foi um trauma na infância, um processo de afetividade aonde passou ou faltou. Então, para a psicanálise, encontra sim pacientes com problemas físicos que após um processo de análise vai começar a ressignificar, porque o seu organismo não vai precisar começar a dar aquela mesma resposta, né? A cura médica, até o Márcio está concordando aqui, de fato usa-se remédios e procedimentos. Nós, claro, não negamos, claro, tem coisas que o remédio, o procedimento precisa, mas aliado com o ressignificar dos meus afetos, esse remédio ele vai ser quase que vai ganhar esse poder, porque isso é o próprio poder do humano, de olhar assim, peraí, existe algo que não foi, que eu vivi, que precisava ter falado e ficou aqui. Hoje eu ouvi na live, o Marcos falou, até certas crenças podem adoecer o corpo físico. Claro, da mesma forma que existe as doenças psicossomáticas, existe a saúde psicossomática. Eu que parto daqui de dentro. E aí, esse exemplo, Marcos, vocês estão escutando, Daniel, a pessoa sofria de refluxo. Um refluxo que não tinha fim. E aí, lógico, entrou com um processo de remédio, tudo, mas foi sendo acompanhado também por um psicanalista, por um processo. E aí vai entender que era uma pessoa, no caso desse, era uma pessoa que durante toda a sua vida nunca falou. Sempre guardou coisa para si. Num relacionamento totalmente abusivo. E aí, tudo veio para cá. Aí veio todos os problemas de intestino, de estômago, e aí veio refluxo. Porque aqui guarda tudo, inclusive aqui é considerado até o nosso segundo cérebro, né? Existem ligações que o nosso intestino, nosso estômago, ele manda para o conversa com o nosso cérebro. Então, uma pessoa que é totalmente opressiva, oprimida, melhor dizendo, vai ter repercussões físicas, sim. Então, eu convido, sim, faça o tratamento médico, vá procurar a medicina que nós temos, mas não se descuide de se olhar o porquê que acontece coisas, aonde está uma dor. Talvez você não sabe o que é, mas que há, sim, uma cura psicossomática. Então, se há cura psicossomática, existe a saúde psicossomática, né? Então, nesse momento de pandemia, então vamos nos cuidar. Vamos olhar para nós, vamos fazer um processo de análise, vamos fazer uma meditação, vamos fazer um contato comigo mesmo, com o meu eu verdadeiro, para descobrir o que talvez eu tô renegando dentro de mim, o que eu não aceito dentro de mim, o que é tão dolorido falar dentro de mim, que se eu não falar, o meu corpo vai falar. A frase de Freud, né? O Felipe, minha nutricionista, fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, mas existe inclusive relações muito parecidas. A frase de Freud, ele diz que se o inconsciente não falar, você não der ouvido ao seu inconsciente, ele vai escapar pelas pontas dos dedos.
O E come processo de escapa, né, ansiedade, Eli? eu estou passando por um processo de atender um paciente que ele veio com um processo grande de ansiedade e o seu couro cabeludo, um exemplo bem claro de psicossomatia, é o couro cabeludo cheio de feridas. Por quê? Por causa de um processo de ansiedade que o corpo dele está jogando para fora. Entende? Então, é isso. Já chegou no final, gente. Respondi as Ah, perguntas. já? Já. Aqui eu quero só. Antes de despedir, Daniel, espera aí que você despede junto comigo. O Marcos Tá. está aqui. Marcos, coloca o seu Instagram aí. Por que que eu falo para o Marcos? O Marcos é um aluno da psicanálise e é arquiteto. E aí, lá no Instagram dele hoje, ele postou o projeto do Instituto Selfie, os consultórios do Instituto Selfie. Hum. Lindos, lindos. Depois você vai lá, Daniel, ver, curte lá. E aí coloca aqui, Marcos, o seu Instagram, que eu quero, lógico, partilhar isso, né, com vocês. Ficou lindo. Mas, Elias, eu já sigo ele. Todos que são alunos do Instituto, eu sigo. Pronto. Então, depois você vai lá e vê esse projeto, compartilha lá e, Marcos, coloca aqui o seu Instagram. Gente, obrigado, você que esteve comigo. Obrigado, Daniel. Vai lá no Marcos. E detalhe, se inscreva na Semana da Psicanálise, hein? Semana da Psicanálise daqui uma semana, Instituto Selfie, Instituto Winner. Uma semana totalmente gratuita e online. Então, daqui a pouquinho eu vou colocar, você vai lá, se inscreva, ainda temos vagas. Tá aqui o Marcos Gouveia Arquiteto. Vão lá, vocês vão gostar. Daniel, valeu, grande abraço e que vamos acreditar nisso. Sim, a psicanálise cura. Valeu, Daniel. Obrigado, obrigado a todos vocês, viu? Corre ali daqui a pouco aqui no IGTV e comenta o que você achou dessa live. E na semana que vem temos mais live, hein? Todo dia, 19h15. Tchau, tchau. Até mais, Daniel.